que a gente vai fazer agora? A gente vai, de fato, listar aqui na nossa página os posts vindos da API. Para isso, nós precisamos criar um serviço. Então, aqui dentro de SRC, vamos criar um serviço. Vamos criar a primeira pasta, Services, e dentro dela, o serviço. Então, vai ser posts service.js. E aí, para me comunicar com o back-end, eu vou precisar de uma biblioteca. Poderia fazer na mão, mas aí fica muito complexo, né? Então a gente tem uma biblioteca aí que ajuda a gente a fazer requisições HTTP. O nome dela é Axios, como a gente viu nas nossas aulas. Então eu vou parar a execução aqui e vou instalar essa biblioteca. npm install Axios. Lembrando que para parar aí o terminal você dá um Ctrl C, né? Pode ser o terminal que você está rodando aqui no próprio Visual Studio Code ou um terminal externo, igual esse aqui. Show! Então, instalei o Axios, posso dar um npm start de novo e ele, npm start, e ele vai iniciar para mim de novo o meu front. Beleza, enquanto ele inicia lá, a gente já pode configurar aqui. Primeira coisa, vamos importar o Axios. Então, import Axios from Axios. Vamos criar o objeto do nosso serviço, então, post service, e vamos começar a criar as funções. A gente pode colocar aqui async, list, opa, não é isso não, list, aí, vai ser a nossa função para listar os posts. Lembrando que a gente pode configurar aqui fora a URL do back-end para não precisar escrever várias vezes. Então, API URL, e aí a gente pode pegar aqui onde a gente está rodando ela. Então, se eu abrir aqui minha outra janela do Visual Studio Code onde está o back-end, ó, ele fala para mim que está rodando nesse endereço, meu localhost. Opa, acabei clicando. Então, eu posso vir aqui no front do meu serviço e colar isso aqui. E aí, para eu acessar as rotas, também tem um prefixo, que é esse API aqui. Né? Então, posso já colocar ele aqui. Show! Aí aqui dentro, eu posso criar o endpoint, que é, de fato, qual o endereço que eu quero bater lá no back-end. Então, eu vou juntar aqui, endpoint. Eu vou juntar isso daqui, então, API URL, mais o endpoint. O endpoint de fato. Então, eu quero listar posts. Então, é isso daqui, mais posts, né? No final, é como se ficasse assim. No final vai ficar assim, ó. Então, eu misturo isso daqui, concateno isso daqui e com isso daqui. Show. Aí eu vou utilizar o Axios para fazer uma requisição GET para esse endereço aqui. Então, e vai ser o retorno dessa função. Então, return axios.get. E aí eu passo o endpoint. Então, eu tenho aqui minha função já para listar os posts vindos da API. Por enquanto. Então, aqui no final eu coloco export default post service, porque eu vou utilizar isso aqui em outros arquivos, então eu preciso exportar. Beleza. Feito isso, aqui no post list, vamos começar a configurar ele. Vamos criar aqui uma função, então, async, criar uma função que vai chamar o back-end. Então, load posts. Aí a primeira coisa que a gente tem que já fazer é colocar o try-catch. Como a gente vai chamar uma coisa do back-end, uma coisa assíncrona, que pode dar erro,
Para que esse erro não trave toda a nossa aplicação, vamos capturar ele. Então, a gente utiliza o try-catch. Então, a gente já pode dar um console.log aqui para poder printar o erro no console, se acontecer. E um alert também para já mostrar para o usuário. Não foi possível listar os posts. E aqui dentro do try, eu faço de fato a requisição. Então, como a requisição vai me trazer um retorno, eu já crio uma variável para armazenar esse retorno. E aí eu chamo utilizando o await. Então, await post service. Como eu estou com o arquivo aberto aqui, ele já entende para importar. Então, se eu escrevo post service, ele já entende. E se eu clico aqui, ele importa para mim o post service. Então, beleza. Await post service ponto list, que é a função que eu criei lá. Depois disso, eu posso dar um console.log só para ver o resultado. Para ver se está chamando certo, antes de eu fazer qualquer coisa. Então, beleza. Criei o meu serviço, criei a função, exportei aqui o serviço e estou utilizando aqui dentro do post list. Né? Só que eu só criei a função, preciso chamar ela. Quando que eu vou chamar essa função? Assim que o componente carrega. Né? Assim que o componente terminar de carregar, eu quero chamar isso aqui para já listar. Então, eu vou utilizar isso aqui, ó, component did mount, para chamar minha função. Então, this.loadPosts. Então, está configurado. Vamos abrir aqui nosso navegador e ver se ele está chamando. Console log, ó, já temos o console log aqui. Eu posso recarregar, ó. Assim que o componente carregou, ele já bateu no back-end. Se eu vim aqui em network, ó, ele fez uma requisição. E aí tem o endereço onde ele fez a requisição, que a gente configurou. Localhost 8000 API posts. E aí a gente tem aqui, ó, a resposta. Então, tem o data, e dentro do data a gente tem um array de posts. Então, o que a gente vai fazer aqui? Já que a gente tem esse array de posts, a gente precisa armazenar em algum lugar para utilizar aqui no render. Né? Então, a gente armazena no state. Então, vamos criar aqui um construtor. Constructor props super props. Vamos criar o state. This state recebe podemos criar uma variável, pode ser posts, né, um atributo aqui no state, que vai inicializar com o array vazio. Então, o nosso state começa composto com array vazio. Quando ele carregar os posts, aí ele vai definir o array no state, com os posts de fato. Então, this.setState posts vai vir de res.data.data, que é a estrutura que o backend está devolvendo para a gente. Né? Nem sempre vai ser assim, mas o backend ele devolve assim para a gente. Feito isso, então o componente ele vai ser construído e o atributo posts vai ser um array vazio. Mas quando o componente terminar de carregar e eu chamar minha função que chama o backend, aí posts vai receber os valores que vieram do backend. Vai deixar de ser um array vazio e vai ser de fato um array de posts, né? Um array de objetos. Então eu posso utilizar agora esse array aqui no meu render, né? Mas antes disso, vamos só fazer uma configuração que é o seguinte. Vamos colocar o Bootstrap aqui no nosso projeto para a gente já ter um estilo, para não precisar ficar configurando, né, esse CSS na mão. Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui no site do Bootstrap, Bootstrap 4, pesquisar aqui no Google, Introduction, e aí tem um CSS aqui para a gente. A gente vai copiar e voltar para o nosso projeto. Na pasta public, a gente tem o arquivo HTML, que é o raiz do nosso projeto, né? E a gente pode colocar aqui, ó, antes do title. Legal. Importamos o Bootstrap.
pode fechar aqui. Vamos ver se já funcionou. Se a gente vem aqui, inspect. Se já tem algum estilo do Bootstrap. Já está chamando o Bootstrap. Então, beleza. O que a gente pode fazer então? Aqui no post list, vamos apagar isso aqui e vamos chamar uma div class name container. E aqui dentro, div class name role. Deixa eu dar um inspect aqui para ver se ele está chamando certinho. Container. Dentro do container. Role. Show. Então tá tudo aqui. Vamos abrir aqui um card. Não, primeiro uma column, então div class name call. E aqui dentro um div class name card. Deixa eu voltar aqui. A gente não colocou nada ainda, né? O que a gente vai fazer? Vamos colocar um H4 para mostrar o título do post. Então, por enquanto eu vou escrever aqui só título, um parágrafo para mostrar o conteúdo do post. Então, conteúdo. E aqui, antes de tudo, uma img, uma imagem, para mostrar. Posso fechar aqui? Mostrar a imagem. Vou colocar um alt. Aí a gente tem aqui, ó, já os elementos. A ideia é eu percorrer o array de posts e ir printando isso daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho a array de posts no state, então eu posso utilizar um map para repetir esse bloco aqui. Então, eu abro aqui, this state map, na verdade, this state posts map, aí eu coloco post, abro parênteses, e eu posso colocar aqui dentro o bloco que eu quero repetir. Então, para cada post dentro do array, ele vai jogar nessa variável post e eu vou poder acessar aqui. O formatador não está funcionando. Eu vou formatar aqui na mão. Vou deitar na mão. Show. Então, aqui eu posso acessar o... Só para a gente ver aqui, ó, post tem ID, title, content e imagem URL. Image URL. Então, eu posso vir aqui, ó, no título, e colocar aqui um interpolation, post.title. E aqui post.content. E aí, se eu voltar aqui, eu já vou ter os dados do meu post carregando aqui. Né? Mas eu tenho um post só, né? Salvos no meu back-end, né? Salvo no meu banco de dados. Se você estiver utilizando o Insomnia, você pode utilizar essa requisição aqui, que cria um post. Né? Então, faz uma requisição do tipo post para a API e vai criar um post. Ela está aqui com a mesma imagem, você pode colocar uma outra URL de qualquer imagem lá da internet, você vai no Google e pesquisa a imagem, e eu vou clicar aqui para mandar. Pronto, ele criou outro post, então se eu vier aqui no list e mandar, agora eu tenho 2 posts. Então se eu recarregar aqui, eu vou ter 2 posts. Né? Só vamos mostrar então a imagem agora. Então a gente vem aqui, ó, e coloca src post.image
URL. Só que, né, vai estar bem grande a imagem. O que a gente faz? Ah, só faltou uma outra div aqui antes. Vamos colocar aqui div class name card body. É que eu tenho que envolver isso daqui. Show. Então, a imagem ficou bem grande, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente pode configurar aqui um estilo para essa imagem, né? O Bootstrap ele tem umas configurações aqui. Se a gente vir aqui em Component, pode vir aqui em Card, e a gente tem aqui, ó, uma classe que já é justamente para configurar essa imagem. Então a gente pode colocar aqui, ó, tá vendo? Card Image Top. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a imagem fora do card body e vou colocar essa classe nela. Então, class name. E aí quando eu voltar aqui, estão bonitinhos os meus posts aqui, ó. Então o Bootstrap já ajudou a gente aí. Os dois posts têm imagem igual, né? Mas são dois posts mesmo, tanto que o primeiro tem isso aqui e o segundo tem esse outro conteúdo. Então, beleza. Tenho dois posts aqui já. Estou listando os meus posts, certo? Então, aqui já criei uma página que lista os posts, chamei o serviço, eu trabalhei com state, então state começa com posts com um array vazio, depois vira um array de posts, né?